Boa noite, amados. Amém? Vamos colocar em pé para a gente estar orando. Quero agradecer a presença dos irmãos aqui com a gente. Agradecer também as pessoas que estão nos assistindo por essa gravação. E que nessa noite nós possamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Eu creio que todos os dias nós temos que render a nossa gratidão para com Deus, para com o nosso Pai. Porque Ele tem cuidado de nós nesse tempo de pandemia, nesse tempo de deserto. O Senhor tem nos fortalecido. Então, todas as vezes que a gente acorda de manhã, é um motivo da gente agradecer ao Pai pelo cuidado e pela proteção. Amém? Querido Deus e Pai, eu oro nessa noite, Pai. Agradecendo, Senhor, pelas pessoas, pelos teus filhos que estão aqui na tua casa. Pelas pessoas que não estão podendo sair, Pai, estão aí nas suas casas. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa mover sobre a vida delas. O Teu Espírito Santo tem o poder de mover o sobrenatural do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, Pai. E nessa noite, Pai, nós queremos nos render totalmente ao Senhor, Pai. Porque o Senhor é o único, Pai, que é digno de receber toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nós vamos ter um tempo de adoração com os irmãos. E abra o teu coração, deixa o Senhor falar contigo nessa noite, amém? Te amamos, Pai. Bendizemos o teu nome, Senhor. Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Invocamos tua presença nesse lugar, Senhor. Oh, tu estás entronizado em meio aos louvores do teu povo, Senhor. Doce Espírito Santo de Deus, invocamos o teu nome, Senhor. Tua presença vale mais do que tudo. Tudo que temos é teu, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti, Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, ó Pai, da minha vida, oh, Jesus, oh, glórias a ti, Senhor. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, Senhor. Tu és bom, tu és o médico dos médicos. Tu vai além da medicina. Tudo que tenho é teu, tudo que temos
é teu, Senhor. O nosso louvor é para ti, esse culto é para ti. Recebe o nosso louvor, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Shekinah sobre nós, tua presença entre nós. Tu és o rio de vida, tu és o rio, Pai. Do teu trono jorra águas que vem para curar, que vem para restaurar o nosso país, nossa cidade, Senhor. Oh, oh, oh. Cremos em ti, cremos no teu poder, Senhor. És poderoso. Oh, 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 oh. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, Pai, da minha vida. Oh, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Eu preciso do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, olha, Senhor, olha pra mim, olha pra nós, Senhor, olha pra mim. Oh, pois eu preciso do teu olhar, do teu olhar. Minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, glórias. Pedir para a igreja sentar-se. Querido Deus e Pai, eu oro, Senhor, nessa noite, Pai. Eu coloco, Senhor, a minha vida, a vida das pessoas que estão aqui dentro, Senhor, ao cuidado do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, que nessa noite, tudo aquilo que for falado, tudo aquilo que for ministrado, Pai,
seja aquilo que está no coração do Senhor, Pai. Espírito Santo, ministra individualmente a cada filho teu aqui neste lugar. Espírito Santo, ministra sobre cada pessoa que está nas casas, com dificuldade de vir até o culto. Espírito Santo, nós declaramos que nessa noite, Tu és a pessoa mais importante deste lugar. Espírito Santo, vem nos auxiliar. Espírito Santo de Deus, Tu és a pessoa mais impressionante desse mundo. E a Tua presença que nós queremos neste lugar, nessa noite. Por isso nós deixamos toda a nossa alma de lado, todos os nossos desejos de lado, para que seja feito o desejo do Pai nessa noite. Senhor Jesus, o Teu nome é exaltado neste lugar, nessa noite. Pai querido e Pai amado, nós nos rendemos a Ti todo o nosso louvor. Toda a nossa adoração é para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu queria, nessa noite, estar ministrando para a igreja algo que alguns dias já o Senhor tem ministrado no meu coração. E eu estava esperando a oportunidade para estar falando com a igreja a respeito daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E nós estamos vivendo assim um tempo diferente. Eu posso dizer que nós estamos vivendo uma crise. Mas eu aprendi com um escritor, que eu gosto da literatura dele, que ele fala que a crise são a oportunidade para nós. Porque na crise, muitas vezes, ou nós nos recuamos e paramos, ou nós avançamos. E eu vejo que aquelas pessoas que têm sede pela palavra de Deus, em tempo de crise elas não se recuam, elas avançam para frente. Elas perseguem, elas persistem em caminhar para com o Senhor. E aquelas pessoas que não têm sede, elas são alvos da nossa oração. Porque é tão difícil a gente dar água para quem não tem sede. Eu não sei se vocês já experimentaram tomar água sem sede. É algo difícil. E muitas das vezes a gente percebe que as pessoas elas estão sem sede pela palavra do Senhor. E essa crise, essa pandemia, ela fez uma divisão entre aqueles que estão fortes e aqueles que estão fracos no Senhor. E a minha oração nessa noite é para que as pessoas que estão fracas, elas possam deixar que o Senhor trabalhe no coração delas. E aquelas que estão fortes, que elas persistam em se fortalecer cada vez mais. A Bíblia tem um texto que é uma chave para nós, onde fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E o nosso adversário, o inimigo, ele não são pessoas. O nosso adversário, ele é algo sobrenatural. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra principados e dominadores do mal. Então eu creio que nessa noite, se vocês compareceram aqui, as pessoas que estão disponíveis em suas casas para estar ouvindo essa palavra, são pessoas que, às vezes, por causa da restrição, elas estão proibidas, às vezes, de comparecer. Mas a nossa oração é para que o Espírito Santo possa estar fortalecendo a tua vida, fortalecendo vocês que estão aqui nessa noite. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, alguns dias atrás, fala sobre consciência. E uma definição bem clara, o que é consciência?
A consciência, ela é um atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar a sua própria realidade. Então, quando o Senhor falou sobre consciência, para mim estar ministrando para a igreja, né, eu imediatamente corri lá no dicionário para estudar sobre o que é consciência. E eu fiquei um pouco impressionado que fala que é um atributo que tem em nós, para que a gente possa conhecer e julgar a nossa própria realidade. Então, a nossa consciência, quando ela está conectada com as coisas de Deus, ela é uma consciência que gera coisas do Senhor para nós. E a consciência daqueles que não estão no Senhor, ela é uma consciência que nós podemos chamar de consciência pecaminosa. E o texto que o Senhor ministrou no meu coração para estar compartilhando com a igreja nessa noite, está lá em João, capítulo 8. Eu gostaria que, se você quiser abrir a tua Bíblia, para a gente estar fazendo a leitura junto. João capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Eu vou fazer a leitura e depois eu vou discorrer aquilo que o Senhor ministrou no meu coração para me estar compartilhando com a igreja nessa noite. Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. E de manhã cedo ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio de todos, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. E ao ouvirem isso, todos foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se então e vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Esta é uma passagem muito conhecida por nós. E quando eu aprendi que a consciência, né, ela é um atributo para a gente julgar as nossas atitudes e não as atitudes dos outros, esse texto foi o que o Senhor trabalhou no meu coração, porque a gente vê aqui, né, os escribas e os fariseus, junto com a multidão, com as mãos carregados de pedras. E hoje, por causa dessa crise, eu vejo que as pessoas que não estão tendo assim um tempo precioso na palavra do Senhor, elas estão enchendo as suas mãos de pedras. Pedras aqui para nós, eu quero falar sobre julgamentos. Aqui a gente vê uma classe de pessoas querendo fazer julgamento sobre alguém. E algo que o Senhor ministrou no meu coração,
que para a gente poder ter uma consciência limpa, nós devemos primeiro examinar a nós mesmos. Quando nós examinamos a nós mesmos, nós permitimos o Espírito do Senhor mostrar para nós aquilo que é certo e aquilo que é errado. Aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não devo fazer. Tem um texto em Mateus 5:20, eu quero ler, onde Jesus ele fala: pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar as dos escribas e fariseus, de modo algum entrarás no reino do céu. Então, eu quero deixar bem claro para a igreja nessa noite. Entrar no céu não é fácil. Para entrar no céu, nós precisamos ter o coração limpo. E quando Jesus fala que a nossa justiça ela tem que ser superior às dos escribas e fariseus, então nós devemos entender quem são os escribas e quem são os fariseus. Fariseus é um grupo de pessoas que eles faziam de tudo. Eles eram como um obstáculo aos ensinamentos de Jesus para com as pessoas. Eles tinham um conhecimento tão grande da lei. Eles estudavam a lei que Deus dera para Moisés. Mas todas as vezes que eles chegavam para Jesus com algum argumento, e quando Jesus dava respostas para eles, a gente percebe que eles entendiam muito da lei, mas eles mesmos não cumpriam a lei. Então, quando nós julgamos a vida das pessoas, sem antes nós olharmos para a nossa, como ela está, a nossa justiça, ela está sendo menor do que a dos fariseus. E nós podemos permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa consciência, limpando tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que o inimigo joga na nossa mente, para que a gente possa ter paz no coração. E quando a gente ver alguém que está fazendo aquilo que não é correto, a gente tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento para falar para aquela pessoa, e fazer com que ela perceba que aquilo que ela está fazendo é errado. Então, a primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração, para que a gente possa ter uma consciência tranquila, leve, é a gente examinar a nós mesmos. E o segundo ponto que o Senhor também trabalhou no meu coração, é que nós não devemos nos precipitar em responder certas questões que estão falando a nosso respeito. Jesus, ele nos ensina com a grande sabedoria como é responder às acusações. No versículo 6, Jesus ele não se apressou em dar uma resposta, mas porém quando ele falou uma palavra de conhecimento que tocou na consciência daquelas pessoas. E nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes a gente age no impulso. A nossa alma, ela é como se fosse o adversário da nossa caminhada para com o Senhor. A nossa alma deseja tanto fazer aquilo que muitas das vezes são erradas. Por isso que a gente tem que orar, buscar o Senhor, meditar na palavra,
se encher do Espírito Santo. Porque quando uma pessoa for falar algo para você, às vezes o silêncio ele ajuda. O silêncio nos ajuda a refletir. Como eu vou responder essa questão? Jesus ele ficou em silêncio diante da acusação dos escribas e do fariseu. Mas quando ele falou, é algo que nós devemos aprender com ele. Quando nós formos falar alguma coisa a respeito das pessoas, ou para as pessoas, nós temos que falar algo que vai edificar a vida daquelas pessoas. E nós só fazemos isso com uma palavra de conhecimento. Uma palavra que vem do coração do Senhor. Uma palavra liberada do coração do Senhor, para a gente falar para as pessoas. Uma das armas que o inimigo está usando hoje é a mídia, é as redes sociais. Aqueles que não têm maturidade, não têm uma consciência tranquila, elas usam dessa ferramenta para propagar aquilo que faz mal para as pessoas. Eu tenho assim, algo comigo, eu gosto de conversar com as pessoas assim no pessoal. Eu gosto de estar assim junto com a pessoa para conversar a respeito de determinado assunto. Porque muitas vezes aquilo que é jogado na rede social, em mensagens, muitas das vezes a pessoa está tão machucada, que a intenção às vezes da pessoa não é tanto dar uma justificativa para outra pessoa, mas em si agredi-la, feri-la. Então, eu não tenho nem celular, eu não gosto, mas eu percebo que é uma ferramenta que precisa ser bem trabalhada. É uma ferramenta que as pessoas têm que saber usar. Ela é muito útil. Muito, muito, muito. Mas todas as coisas, quando ela é distorcida, elas saem do propósito de Deus. E quando nós, às vezes, até somos afrontados, às vezes, em determinado assunto, qual é a nossa posição? Vamos orar. Medite na palavra do Senhor. Busque uma resposta de Deus para você responder a certas questões. Eu vejo que as pessoas estão hoje com as mãos carregadas de pedra. E que nessa noite o Espírito Santo possa ministrar no seu coração e que você possa permitir. Lança fora essas pedras. Pedra machuca. Pedra agride. Palavras mal colocadas fazem mal para as pessoas, afastam elas do caminho do Senhor. Por isso que quando aqueles fariseus, eles foram com uma sede tão grande, não de cumprir a lei, não de apedrejar aquela mulher para que ela fosse morta. O que eles estavam querendo mesmo era encontrar em Jesus uma falha. Eles queriam encontrar em Jesus uma falha, porque dependendo da resposta que ele desse para eles, eles iam ter motivo para acusar Jesus daquilo que ele falasse. Mas Jesus é sábio. E é essa sabedoria que nós precisamos buscar todo dia. Jesus buscou no silêncio uma resposta. E quando ele deu uma resposta, a resposta que Jesus deu foi tão simples.
Jesus tocou lá na consciência daqueles homens. E quando Jesus, ele se levanta, ele não vê mais ninguém. E ele fala para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Então se percebe que, de todo o conhecimento dos escribas e dos fariseus, eles carregavam uma maldade dentro deles. E muitas das vezes, essa maldade, ela toma conta da nossa consciência. E se nós não permitirmos o Espírito Santo trabalhar na nossa consciência, nós vamos atirar pedra nas pessoas. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor, Ele nos chamou para que nós fôssemos pessoas que iam edificar a vida de outras pessoas. Terceiro ponto que o Senhor também trabalhou no meu coração: não endureça o coração para aquilo que é puro e que vem do Senhor. Muitas pessoas hoje, elas não têm mais sede de ouvir a palavra de Deus, porque o coração delas está endurecido. E como que a gente percebe que o coração da pessoa endureceu para aquilo que é do Senhor? É quando ela deixa de comparecer na presença do Pai. As conversas dela já não são aquelas conversas que traz paz no seu coração. Isso são pessoas com o coração endurecido. No livro de Jeremias, no capítulo 18, nós conhecemos a história de quando Jeremias ele desce até a casa do oleiro. E ali o Senhor mostra para ele o oleiro trabalhando com o vaso. E aquele vaso, ainda era um barro úmido. Então, quando o oleiro percebia que aquele vaso não estava saindo como ele queria, tinha algum defeito, ele desmanchava aquele vaso e ele fazia um outro perfeito. E no livro de Jeremias, capítulo 19, nós também vemos Jeremias pegando uma jarra do mesmo material, do barro. E o Senhor fala para ele quebrar aquela jarra. E quando ele quebra aquela jarra, ela se despedaça. E não é mais possível ser consertada. Sabe por quê? Porque quando o vaso ainda não estava passado, não tinha sido passado pelo fogo, ele permitia ser tratado. Mas quando ele já estava passado pelo fogo, ele já estava pronto. Então, Jeremias quebra aquele vaso, e aquele vaso se despedaça e não há possibilidade alguma dele ser restaurado. E muitas das vezes o nosso coração, ele é como esse barro. Quanto mais de Deus, quanto mais do Espírito Santo você tem na sua vida, quando o Senhor vem tratar com você no seu individual, você é como o barro que ainda não passou pelo fogo. Você permite o Senhor te quebrar, te tratar, mostrar a você a verdade, cuidar de você. Mas muitas das vezes, quando nós deixamos o nosso coração endurecer, quando o Senhor vem para tratar conosco no nosso individual, nós não abrimos a nossa consciência, o nosso coração, a nossa mente para receber talvez uma exortação,
talvez algo que vem contra a nossa vontade, mas é para o nosso benefício. E esse fogo que endurece o vaso, muitas das vezes é o conhecimento adquirido sem a experiência do Espírito Santo. Às vezes, as pessoas acham que estão tão bem na presença do Senhor. Elas acham que elas estão tão firmes na presença do Senhor, que elas não precisam mais buscá-lo. Elas não dependem mais do Pai. O diabo faz de tudo para ela acreditar nisso. Ela se afasta da casa do Pai. E muitas das vezes, quando essa pessoa é quebrada, é difícil de ser restaurada. Porque já não tem mais dentro dela a umidade do barro. E foi algo que o Senhor ministrou tão forte no meu coração. Não endureça o coração para aquilo que é do Senhor. Eu quero compartilhar com a igreja que o maior crescimento que eu tive na minha vida espiritual não foi quando eu fui elogiado, não foi quando alguém bateu nas minhas costas e falou, você é bom. Não. O meu maior crescimento espiritual, para que eu me considere todo dia como aquele barro úmido, é quando eu vi as pessoas, líderes, me exortando sobre aquilo que é errado e como fazer o certo. E as pessoas, quando elas estão com o coração endurecido, elas não aceitam uma correção. Elas acham que se esconder, fugir, é a melhor coisa. No livro de Samuel, tem uma passagem que nos ensina muito sobre isso. Quando Davi, ele peca, ele comete algo tão terrível. E um dia o Senhor manda o profeta Natã para repreendê-lo. Davi, ele ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Foi no dia em que o profeta chegou para ele e jogou o pecado na cara dele. Imediatamente, a consciência de Davi foi trabalhada e ele reconheceu que ele tinha pecado contra o Senhor. E quando Davi, ele escreve o Salmo 51, ele faz uma declaração tão forte que nós devemos aprender. Foi um tempo assim onde ele temeu em perder a presença de Deus. Eu gostaria de ler essa passagem, Salmo 51. Ele fala para o Senhor, ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor. Apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. E lá no versículo 10, ele pede para o Senhor, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito obediente. Davi nos ensina como ter um coração que agrada ao Senhor.
consciência de Davi, pelo seu pecado, fez ele reconhecer que ele não era nada, sem a presença do Espírito de Deus dentro dele. Então não endureça o coração para aquilo que é puro, para aquilo que é do Senhor. E o quarto ponto que o Senhor ministrou no meu coração, que eu quero compartilhar com a igreja. Não permitam, o Senhor também trabalhou forte comigo isso. Não permitam ser guiado por pessoas que se dizem ser cristãos, mas eles mesmos não se submetem à vontade do Senhor. Tem um texto tão forte na palavra do Senhor que fala sobre isso. Pessoas que se dizem cristão, mas não tem o Espírito de Deus mais junto delas. Já não tem mais alegria dentro dela. E muitas vezes as pessoas querem guiar pessoas, quer dar conselho. E todo conselho, quando ele não vem da palavra de Deus, quando ela não vem guiada pelo Espírito, ela causa algo terrível na vida da pessoa. Romanos 16, capítulo 17 e 19. A palavra do Senhor fala que Paulo, ele está ali conversando com uma igreja que existia na casa de uma irmã abençoada chamada Febe. E depois de ele dar tanta saudação, ele deixa algo assim no ar que nós devemos pegar para nós hoje em dia. Romanos 16, 17 e 19, Paulo fala: irmãos, eu exorto-vos que tenham cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendeste. Afastai-vos deles, porque eles não servem ao Senhor Jesus, mas aos seus próprios propósitos e interesses. E com isso eles enganam o coração dos inocentes, com palavras doces e lisonjas. Paulo está falando aqui de um grupo de pessoas que perderam a graça. Pessoas que endureceram o coração para aquilo que é puro. E essas pessoas, quando elas começam a se afastar da presença do Senhor, elas começam imediatamente a ser uma presa fácil para que o diabo trabalhe na vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela começa a colocar na mente das outras pessoas aquilo que não vem do Senhor. Palavras que não estão na palavra do Senhor. Não são palavras dirigidas pelo Espírito Santo. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Nós precisamos tomar cuidado com quem quer nos dirigir. Eu agradeço muito, muito pelos nossos pastores, pela fidelidade que eles têm para com a palavra do Senhor, pelo zelo que eles têm pela casa do Senhor. Porque todas as vezes que eles vão nos aconselhar, todas as vezes que eles vão nos ensinar, ou até mesmo nos exortar, eles não estão visando o nosso afastamento da presença do Pai. Eles estão visando o nosso crescimento espiritual para permanecer firme.
Toma cuidado com quem vocês ouvem. Toma cuidado com os ensinamentos de pessoas que se dizem cristãos, mas estão totalmente fora dos propósitos do Senhor. Os escribas e fariseus. Se nós fôssemos debater a Bíblia com eles, talvez nós iríamos ficar envergonhados com o que eles iam falar a respeito da palavra do Senhor. Mas qual era a intenção deles em relação à lei? Era somente para o próximo, somente para o outro. Mas quando Jesus toca na consciência deles, de que eles estavam carregando pedra para atirar naquela mulher, e eles mesmos estavam carregando dentro dele pecado, eles se despertaram e não fizeram aquilo. Pelo menos uma coisa interessante eu aprendi, que quando a consciência deles foi aberta, Jesus deu uma palavra de conhecimento, e eles puderam por um instante perceber que eles também não eram pessoas sem pecado. Imediatamente eles se retiraram, eles não atiraram pedra. E pessoas que estão fora do propósito de Deus, muitas das vezes, a consciência dela está acusando ela de que ela está errada. Mas mesmo assim, ela está atirando pedra. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para edificar a vida de pessoas. Tem uma história que eu ouvi de um amigo meu. Eu quero contar para estar encerrando. Ele fala que ele estava voltando de viagem, foi fazer negócio numa cidade, e quando ele estava vindo pela pista, correu um jovem mais ou menos 500 metros na pista e colocou uma caixinha pequena na pista, e saiu correndo e se escondeu. E ele desviou daquela caixa e caminhou mais uns 300 metros. E ele parou o carro e ficou olhando pelo retrovisor. Depois passou mais uns 3 carros. Todos desviaram daquela caixa. Então aquele rapaz, ele voltou e colocou a caixa onde o carro estavam se desviando. E todo o carro que vinha naquela mão, quando via aquela caixinha, ele desviava. E aquilo foi encucando ele. Então ele deu uma ré no carro, foi voltando. E ele pensou, falou assim, vou ver o que tem nessa caixa. Aí ele olhou para todo lado, não viu mais aquele rapaz. E ele percebeu que tinha algo se movendo dentro daquela caixinha. E ele pegou aquela caixinha e tinha um cachorrinho bonitinho dentro daquela caixinha. Aquele jovem colocou aquele cachorro para morrer, para que o carro matasse aquele cachorrinho. Não sei por que ele fez isso. E ele pegou aquele cachorrinho e ele achou tão bonito. Ele falou, vou levar para casa esse cachorrinho. E ele trouxe esse cachorrinho e por umas 2 semanas, esse cachorrinho ficou na casa dele. Ainda estava na fase de amamentação. E quando os olhos daquele cachorrinho abriram, né, ele ainda, por mais algum tempo, ele cuidou daquele cachorrinho. E um dia a esposa dele falou, olha, esse cachorro vai crescer bastante. E esse cachorro é muito bom. Vamos levar ele para a firma
Ele vai ser um guarda para nós lá. E ele conta que ele tinha ali na sua firma, ele não tinha guarda, ele tinha mais ou menos uns 6 gansos de estimação dele ali na sua firma. E um dia ele levou aquele cachorro e por alguns dias ele percebeu que aquele cachorro até fez amizade com aqueles gansos. E um dia, né, ele chegou cedo para abrir a firma dele e aquele cachorro tinha matado todos os gansos dele. Eu achei assim uma história assim impressionante. Sabe por quê? Porque Deus nos colocou nesse mundo. E nesse mundo nós estamos para vencer. O Senhor não nos colocou nesse mundo para nós sermos derrotados. Mas existe alguém que nos deseja matar. Assim como aquele jovem, quando ele colocou aquele cachorro ali na pista, talvez o desejo dele era que o carro matasse aquele cachorro. E também quando ele levou aquele cachorro para sua firma, a intenção dele era que aquele cachorro não fizesse aquilo com os gansos de estimação dele. E ele ficou com o coração tão entristecido que ele deu aquele cachorro, ele não quis mais. Sabe, se nós não permitirmos o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa consciência, nós vamos começar a matar os gansos. Nós vamos começar a matar pessoas com as nossas palavras. Nós vamos começar a tirar pedra na vida das pessoas. Por isso, quando a nossa consciência ela está naquilo que é do Senhor, nós temos uma resposta que vem do Senhor para a vida das pessoas. Curva a tua cabeça, igreja, eu quero orar. Depois nós vamos ter um louvor. O Wesley pode estar encerrando essa live. E eu quero estar orando com a igreja depois desse louvor. Amém? Senhor, formoso és, sua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu
resplandecer o meu primeiro amor. Pai, te entregamos esse momento na tua casa de louvor, de palavra, que você que está assistindo nesse momento possa ser impactado pelo poder de Deus, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, um final de domingo abençoado em nome de Jesus, e que você possa se fortalecer na palavra do Senhor, e acreditar naquilo que Ele tem prometido para as nossas vidas, que Ele é fiel para cumprir muito mais, além do que possamos imaginar, pois o nosso Senhor está pelejando, está à frente das nossas vidas, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria estar orando pelas pessoas das casas, eu esqueci. Depois eu vou estar orando para despedir a igreja. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, pela vida das pessoas, Pai, que ouviram esta mensagem. Pai, muitas vezes quando o Senhor quer nos ensinar, Pai, muitas vezes as palavras, elas parecem ser duras, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor sabe corrigir o filho que ama. Que nessa noite, Pai, cada pessoa que ouviu esta mensagem em suas casas, possa permitir o trabalhar do Espírito Santo no coração delas. Abençoa, Pai, cada lar, cada casa, cada pessoa que está passando uma luta, uma dificuldade, as pessoas que estão doentes, Pai, eu oro nessa noite. Eu peço, Senhor, uma unção de cura sobre a vida dessas pessoas, Pai. Espírito Santo, visita cada lar, cada casa. Toca sobre cada um que ouviu esta mensagem. E que elas possam receber do Senhor, Pai, uma cura. Receber do Senhor, Pai, uma paz que vem do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Grato pelo tempo. Fica com Deus em nome de Jesus.